Opa, seja muito bem-vindo à Dataset Academy. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como funciona a nossa plataforma, a nossa metodologia e por que hoje nós somos a maior e mais completa plataforma de VBA do Brasil. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Israel Henrique, eu tenho 31 anos e trabalho com VBA há aproximadamente 15 anos. Tendo trabalhado nas maiores empresas do mundo, como Coca-Cola e Renault do Brasil, sempre utilizando o VBA para automatizar as minhas tarefas. E eu também sou fundador e professor de VBA aqui da Dataset Academy. E antes de te mostrar como que funciona a nossa plataforma, eu quero te mostrar duas aplicações que foram feitas através do VBA. Bom, o primeiro exemplo de aplicação com o VBA que eu vou te mostrar é um exemplo bem rotineiro, acontece bastante aí nas empresas, que é você baixar uma planilha da internet ou de qualquer sistema, tratar esses dados, copiar os dados de uma planilha para outra, tratar os dados, depois atualizar um gráfico e depois enviar por e-mail. Tá? É um processo bem comum. Então eu tenho aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui uns dados que estão, digamos assim, desordenados, né? Que eu baixei, dados brutos. Eu vou clicar na coluna A, vou clicar aqui em dados, texto para colunas, eu vou avançar, concluir. Repare que ele já separou aqui as colunas, né? Agora o próximo passo seria eu arrumar essas datas, arrumar o cabeçalho, depois transformar em uma tabela e assim por diante, tá? Um processo que levaria com certeza muito tempo. Agora eu vou apagar isso daqui, eu vou clicar nesse botão importar dados. O Excel, ele vai rodar aqui a macro, então ele já copiou os dados de uma planilha, trouxe para cá, ele tratou os dados, ó, criou aqui uma tabela, atualizou os gráficos e agora ele já preparou aqui para mim, para eu enviar isso daqui por e-mail. Então repare que o Excel, ele fez tudo de forma automática, eu tenho aqui ó, o corpo do e-mail, tá? Ele anexou o próprio arquivo aqui no Outlook, escreveu um texto, ele colocou aqui a tabela, os gráficos, ele preencheu aqui o destinatário, o remetente, o assunto, enfim, qualquer outra coisa que eu quiser programar aqui, o Excel faz, tá? Isso tudo aqui ele fez em questão de segundos, tá? Um processo que levaria aí talvez 10 minutos para fazer, ele fez muito rápido, tá? Então esse aqui é o primeiro exemplo de aplicação de automatização utilizando o VBA. Agora eu vou te mostrar uma outra aplicação feita através do VBA. Eu vou abrir aqui um arquivo do Excel e repare que ele já pediu para mim aqui ó, um login e uma senha. Então eu vou colocar aqui um login, vou preencher aqui a senha, cliquei no botão, mensagem de boas-vindas e abriu aqui, vai abrir aqui para mim, um formulário bem bonito, muito bem feito. Repare que eu passo o mouse por aqui, ó. Ele vai pintando ali as cores, né? Cliquei no botão, ele já mudou totalmente aqui as cores, cliquei aqui também, ele mudou. Aqui embaixo eu vou clicar em painel de leads, ó. Cliquei, ele abriu aqui para mim um dashboard, tá? Maravilhoso, onde eu posso filtrar aqui, ó, informações. Se eu clicar aqui ó, em cadastro novo, ele vai abrir novamente para mim esse formulário que tem várias abas aqui com vários campos, onde eu posso preencher valores aqui, salvar as informações. Legal, né? Agora, imagina você chegando na sua empresa e apresentando uma dessas aplicações que eu te mostrei aqui. Você acha que isso iria te destacar dos demais na sua empresa? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu falo com propriedade porque isso acontecia comigo e acontece hoje também com os nossos alunos. Como, por exemplo, o Augusto, que aqui embaixo tem o depoimento dele, que trabalha hoje no Porto de Paranaguá. Ele conseguiu um emprego no Porto justamente por causa do VBA. E esse programa aqui, esse sistema bonito que eu te mostrei aqui, o mais incrível de tudo isso é que ele não foi criado por mim. Ele foi criado por um de nossos alunos, o Carlos Alberto, que inclusive o depoimento dele também está aqui embaixo na nossa página. O Carlos Alberto, ele assistiu uma de nossas aulas ao vivo e depois ele decidiu comprar o nosso curso. E em apenas 5 semanas, exatamente um mês e mais uma semana, ele criou esse programa aqui incrível e enviou depois para mim, para eu olhar. Agora eu te pergunto, como que uma pessoa consegue sair do nível 0 no VBA e em apenas 5 semanas consegue chegar nesse nível aqui ao ponto de criar um sistema espetacular como esse daqui? Bom, o Carlos, o Augusto e outras milhares de alunos nossos, eles conseguem aprender, desenvolver o VBA de forma ultra rápida porque eles têm seguido a nossa metodologia.
Uma metodologia que eu criei e aperfeiçoei ao longo de mais de 15 anos que eu tenho de experiência com o VBA. E é essa metodologia que eu vou detalhar para você como que ela funciona agora. Essa metodologia, ela consiste de 3 pilares. O primeiro pilar é, você precisa entender como que o VBA funciona e como que ele está estruturado. Por exemplo, imagine um estudante de história. O estudante de história pode muito bem aprender sobre a Segunda Guerra Mundial sem saber absolutamente nada sobre a Revolução Francesa, por exemplo, porque são eventos que aconteceram de forma independentes. Isso não acontece no VBA. No VBA, para você aprender, por exemplo, sobre loops de repetição, você precisa antes saber sobre variáveis. Ou para você começar a criar um formulário, você precisa saber conceitos sobre objetos e propriedades. E essa sequência lógica de assuntos, ela precisa ser seguido. E o nosso curso, ele foi pensado, criado estrategicamente para que quando você for assistir um assunto, aprender um assunto, você já tenha as bases que sustentem aquele assunto. O segundo pilar é estudar somente o necessário. Isso está mais relacionado com a velocidade com que você vai aprender. Não adianta você assistir dezenas de aulas, milhares de módulos, centenas de horas, quando esses assuntos não têm aplicação prática. O excesso de informações vai te dar aquela sensação de que você não está evoluindo, não está saindo do lugar, isso vai tirar o teu foco e vai desanimar. Isso é o que faz com que muitas pessoas acabem desistindo de aprender VBA na metade do caminho. E o terceiro pilar, esse é um dos mais importantes e um dos mais elogiados pelos nossos alunos, que diz respeito à prática. Não adianta nada você entender o VBA, estudar o que é necessário e não praticar. A prática é o que vai fazer de fato você aprender. O nosso curso, ele possui vasta lista de exercícios que são selecionados estrategicamente para que você possa acelerar ainda mais o seu aprendizado. Bom, agora eu vou te mostrar como que tudo isso que eu te falei está organizado e disposto aqui dentro da nossa plataforma. Então, você vai fazer o login, vai entrar aqui na plataforma, vai ter acesso a essa página aqui, tá? Então, repara que tem 6 cards aqui, foi a forma com a qual eu dividi esse curso. E esse primeiro card aqui, ó, curso VBA completo, é onde está todo o conteúdo essencial de VBA que você precisa saber para dominar completamente o VBA, tá? Não tem nada mais e nem nada menos do que você precisa, tá? Tem exatamente o que você precisa. Então, primeiro módulo aqui, introdução ao VBA, são algumas aulas onde eu mostro para você como que o VBA funciona, a estrutura dele, eu falo sobre objetos, propriedades, métodos. Isso aqui já vai te dar um bom direcionamento para a sequência do curso. Beleza? Depois, módulo 2, eu começo a falar sobre variáveis. Então, variáveis é o assunto mais elementar que você precisa saber sobre qualquer linguagem de programação, na verdade, tá? Então já está no módulo 2, não tem como você, por exemplo, tentar aprender outras coisas sem antes variáveis. Então, por isso que ela aparece já no módulo 2, beleza? Módulo 3, o objeto range, o que é isso? É a célula do Excel. Então, o Excel ele não é nada sem a célula. Então, a célula é o objeto mais importante do Excel. E nesse módulo aqui você já aprende a como trabalhar com a célula. Então, escrever valores, apagar, copiar dados, enfim, tudo que você faz numa célula, você vai aprender a automatizar aqui, tá? Módulo 4, estrutura de decisão, que é basicamente você dar lógica para o VBA, criar inteligência. Então, se o usuário clicar nesse botão, faça isso. Se clicar naquele botão, faça aquilo outro, e assim por diante. Vai aprender sobre estruturas de repetição, que é o for, o loop, do while, do until, for each, e assim por diante, tá? Depois, módulo 6, vai aprender sobre formulários, que são aquelas janelas que aparecem na tela. Você vai aprender a criar aquelas janelas com botões para a pessoa clicar, com lista, a pessoa clicar, aparecer uma lista. Enfim, todos os controles de um formulário você vai aprender nesse módulo aqui, tá? Vai trabalhar depois no módulo 7, sempre em grau de dificuldade de importância, tá? Depois vai aprender a tratar erros no módulo 7, vai aprender a trabalhar com eventos. O módulo 9 vai aprender a interagir com o usuário, mostrar para ele mensagem na tela, para ele clicar, aparecer aquelas janelinhas para ele selecionar arquivo, selecionar pasta. No módulo 10 vai aprender a criar fórmulas no Excel. Então sabe lá quando você escreve PROC-V, C, são fórmulas. Você pode, através do VBA,
criar as suas próprias fórmulas também, para o usuário escrever ali igual, tal, a fórmula que você criou, faz um cálculo, traz ali para a planilha. Isso também aprende aqui no VBA, nesse módulo essencial aqui, tá? Módulo 11, Worksheet Function, que é basicamente você utilizar as funções da planilha lá dentro do VBA. E para finalizar, no módulo 12, onde você aprender aqui o básico sobre a linguagem SQL, que é uma linguagem de banco de dados, e vamos utilizar também o Microsoft Access, que é um banco de dados que você pode vincular também com o Excel para consultar informações, salvar informações, tá? Então esse módulo aqui é o módulo essencial, é a seção, né, essencial, onde tem tudo que você precisa para dominar o VBA, tá? E seguindo aqueles 3 pilares que eu te falei sobre a nossa metodologia, então repare que aqui você tem já o primeiro pilar, onde você vai aprender a estrutura do VBA, como que ele está organizado. Tem o segundo pilar, que é estudar somente o necessário, então aqui está tudo que você precisa, tá? Não se preocupe. E o terceiro pilar mais importante, que são as listas de exercícios. Então sempre no final do módulo, dos módulos-chave, você vai ter aqui, ó, a resolução de lista. Então eu vou clicar nessa lista aqui. Repare que você vai poder baixar, você vai clicar aqui, vai baixar uma planilha com a lista de exercícios, você vai praticar o que você aprendeu, vai fazer, vai ter a minha resolução também, depois você volta para a plataforma, vai dar o play aqui e vai ver a minha resolução, vai comparar com a tua, ver o que está diferente, o que está igual. É isso aqui que vai potencializar, que vai acelerar o teu aprendizado. Bom, então depois que você concluir essa parte aqui essencial, inclusive isso aqui é importante, essa parte aqui, porque isso aqui é o que te dá direito ao certificado, tá? Tem que assistir toda aquela parte ali para você gerar o teu certificado do curso, tá? O resto desses cards aqui, desses conteúdos, são conteúdos pontuais, tá? Que eu entrego para você como bônus. Então, aquele tipo de coisa que você vai precisar uma vez ou outra consultar, você vai ter aqui também, tá? Então, esse primeiro bônus aqui, ó, criação de sistemas, ó, eu vou clicar aqui, aqui você aprende a desenvolver sistemas, tá? Formulários através do VBA. Então, lá na parte essencial, eu já ensino você tudo sobre User Forms, só que aqui você vai aprender a utilizar na prática, tá? Para você ficar mais avançado. Então, a gente começa com o primeiro projeto bem simples do básico, que é esse daqui, ó, que eu vou te mostrar, um sistema de cadastro, tá? Então eu vou clicar nesse botão aqui, ó, abre uma janela bem pequena, com poucos controles, para você cadastrar aqui, ó, produtos. Então eu posso selecionar aqui, ó, qual que é a categoria, a marca, posso botar uma imagem, cliquei no botão, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o celular. Repare que já aparece aqui o celular. Se eu clicar nesse botão aqui, ele vai salvar isso daqui ali na planilha, para que outra pessoa depois no futuro possa consultar. Esse é o primeiro projeto, então, daquele módulo de bônus. É um projeto bem simples, começando bem do mais básico, tá? Depois você vai evoluindo. O segundo projeto, você vai aprender a criar uma tabela de campeonato, tá? Vou te mostrar aqui, ó, como que funciona. Repare que essa tabela aqui, ó, a ideia principal é fazer você aprender a trabalhar com as células da planilha, tá? Com eventos, com imagens. Dá uma olhada. Se eu clicar nesse botão aqui, que não é um botão, é uma célula, quando eu clico no botão, ele muda para a rodada 2 e já muda também todos os escudos dos times, né? Eu clico novamente e ele vai atualizando, tá? Agora, o mais interessante, o mais legal disso daqui é que quando eu escrevo qualquer valor na célula, automaticamente o Excel atualiza a tabela. Repare, por exemplo, aqui embaixo, ó, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro está em último lugar, tá? 0 pontos. Eu vou vir aqui, ó, nesse jogo entre Atlético Mineiro e Avaí, vou colocar 1 para o Atlético Mineiro e vou colocar 0 para o Avaí, vou dar um Enter e automaticamente o Atlético Mineiro torna-se o primeiro colocado. Por quê? Porque ele tem 3 pontos, uma vitória. Então a tabela ela é automaticamente atualizada e classificada na medida em que eu vou escrevendo os resultados aqui, tá? Então eu vou avançando aqui as rodadas. Você pode criar então verdadeiros sistemas dentro do Excel através do VBA, tá? Isso aqui é só o segundo projeto lá do curso. Depois, no projeto número 3, você vai aprender a criar um filtro avançado dinâmico. Vou te mostrar também aqui, ó. Esse aqui, ó, é o projeto 3.
eu tenho uma tabela, uma lista aqui de vendas, não sei ao certo o que é isso daqui. Se eu escrever aqui, por exemplo, em cidade, ó, Curitiba, escrevi Curitiba, cliquei em pesquisar, repare, opa, escrevi errado, Curitiba, cliquei em pesquisar e ele filtrou aqui para mim apenas registros, né, vendas que foram feitas na cidade de Curitiba. Se eu voltar para cá agora e escrever São Paulo, clicar no botão pesquisar, ele vai trazer para mim apenas registros da cidade de São Paulo, tá? Então isso aqui é uma coisa muito útil também, esse tipo de dinâmica aqui, esse tipo de situação é muito útil quando você precisa consultar ali funcionários, vendedores, etc, tá? Então facilita bastante aprender isso daqui, projeto número 3 do nosso curso, tá? Depois, projeto número 4 e projeto número 5 são dois projetos que são iguais, tá? A única coisa que muda é a base de dados dele. Então eu vou te mostrar, esse é o projeto final do curso, bem legal. Eu vou abrir aqui, ó, dei um duplo clique, ele vai abrir o... Repare que apareceu uma tela de login, então isso aqui você aprende a fazer também aqui no curso. Eu vou colocar aqui o login, vou colocar uma senha qualquer. Repare que quando eu clicar no botão login, ele vai dizer, ó, senha incorreta. Então você vai aprender a fazer isso daqui também, tá? Vou colocar aqui agora a senha correta, tem esse botãozinho aqui, você pode visualizar a senha, cliquei no botão, ok, abriu essa janela, esse formulário. Eu posso cadastrar aqui, claro, não vou digitar todos os dados para cadastrar, vou clicar aqui em pesquisar, ó, e vou pegar, por exemplo, aqui, ó, um dado que já existe, por exemplo, aqui, ó, Lionel Messi. Duplo clique, traz para cá, eu vou colocar uma imagem aqui, tá? Vou colocar, por exemplo, esse fogão mesmo, tá? Aqui, só para você ver que vai ficar salvo. Tá lá o fogão salvo, cliquei no botão, ele editou o registro. Aqui em pesquisar, eu tenho novamente todos os registros, tá? Vou dar um duplo clique aqui em Lionel Messi, aqui está o fogão. Eu posso controlar usuários, senha dos usuários que vão utilizar o programa e assim por diante, tá? Isso tudo aqui que eu te mostrei, esses projetos, eles estão aqui nesse card aqui, ó, tá? Que eu entrego para você como bônus. Então, assista a parte essencial do curso para ter o domínio. Depois você vem seguindo aqui nos módulos, nesses cards que são para você interessantes para se aprofundar naquele assunto específico. E o próximo card que a gente tem aqui, ó, é esse aqui, ó, de integração com o pacote Office, tá? Essa sessão aqui eu entrego também como bônus para você, tá? Não é um conteúdo considerado essencial. Aqui você aprende a integrar o Excel com os principais aplicativos do Office, tá? Vou demonstrar aqui para você cada um deles. Então, eu tenho aqui, ó, um arquivo do Word, onde isso aqui é um modelo de recibo, tá? É um modelo de recibo, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um contrato, enfim. Eu quero preencher esse arquivo do Word aqui com informações que estão aqui, ó, nessa planilha aqui, ó. Então, repare que eu tenho aqui, ó, o Batman, o Superman, e aqui várias informações sobre eles, tá? Quando eu clicar nesse botão gerar documentos, o Excel, ele vai pegar aquelas informações da planilha e vai preencher aqui no arquivo do Word, tá? Ele está mostrando aqui para você, está preenchendo, né, um por um daqueles registros. Vamos esperar ele terminar. De forma automática, tá? E claro que aqui é um preenchimento simples, tá? Mas eu poderia colocar lógica, colocar aqui condições para pegar apenas valores se acontecer alguma coisa, poderia criar formulários, enfim. Eu vou clicar nessa pasta exportados e repare que aqui, ó, o Excel salvou aquelas informações. Se eu abrir aqui, por exemplo, então o Batman, você vai ver que o Batman, ele foi preenchido as informações dele, então aqui está o nome, o CPF, claro, todos os dados fictícios, né? O endereço, que são exatamente os mesmos que estão aqui nessa planilha, tá? Claro que nesse exemplo ele não foi até o fim, porque senão iria demorar muito. Tá? Isso aqui é um exemplo de integração do Excel com o Word. Como eu falei, te mostrei um exemplo simples, você pode criar lógica muito mais avançada, tá? Você vai aprender também a integrar o Excel com o PowerPoint. Deixa eu fechar esse Word aqui. Eu tenho aqui, ó, vou apagar esses arquivos, vou deletar todos eles. Eu tenho aqui também, ó, um modelo de certificado. Estou abrindo aqui o PowerPoint
Então, eu tenho que preencher, por exemplo, aqui, ó, o nome do aluno, o nome do curso, carga horária, aonde que está essas informações. Eu tenho aqui a planilha do Excel, tá? E aqui eu tenho vários alunos, o curso que eles fizeram, carga horária, a data de conclusão. Vou clicar no botão gerar certificado e da mesma forma ele vai abrir aqui o arquivo do PowerPoint. Repare que está alterando aqui o nome, né? Porque ele está preenchendo um por um daqueles nomes da planilha e está gerando um arquivo em PDF para cada um deles. Ele já terminou, deixa eu fechar. Voltando aqui para essa planilha exportados, repare que ele exportou para cá. Se eu abrir aqui um desses certificados, vai estar aqui a informação que ele trouxe lá do Excel, colocou no PowerPoint, gerou um arquivo em PDF. Então, mais um exemplo aqui de integração do Excel com um aplicativo do Office, tá? Eu tenho também aqui integração com o Outlook, que é enviar e-mail. Isso aqui eu já mostrei para você, naquela primeira aplicação que eu te mostrei, que ele abre ali uma janela do Outlook, né, onde ele coloca ali a tabela, o gráfico. Então isso aqui não vou mostrar novamente, tá? E temos também integração com o Access. Então aquele projeto que eu te mostrei anteriormente, daquele formulário, eu não mostrei para você aonde que está o banco de dados, né? Então eu vou abrir aqui, ó, um banco de dados do Access. Repare que isso aqui é um outro aplicativo, né, da Microsoft. Eu tenho uma tabela, onde o primeiro registro da tabela é esse aqui, ó, Antônio Silva, tá? Quando eu abrir aqui esse arquivo do projeto 5, que você vai aprender a criar no curso também, deixa eu colocar aqui o login e a senha, tá? Eu vou acessar aqui o formulário e esses dados que estão aqui, ó, de onde que eles vêm? Justamente desse arquivo aqui do Access que eu te mostrei, tá? Então você repare que tem aqui, ó, o Antônio Silva, tá? Voltando para o Excel, eu vou dar um duplo clique nesse Antônio Silva e vou alterar para Antônio Pedro. Vou clicar no botão, ele vai dizer a mensagem que o registro foi editado com sucesso, e aí quando eu volto para o Access, repare que ele já alterou para Antônio Pedro, tá? Então isso aqui é um outro exemplo de integração no Excel com aplicativos do Office, tá? E isso aqui tudo você vai aprender nesse módulo aqui, nessa seção bônus de integração com o pacote Office, tá? Voltando para cá, eu tenho aqui uma outra seção que eu entrego como bônus também para você, que é uma integração do Excel com o MySQL, tá? Vou clicar aqui, são 2 módulos apenas. Nesse primeiro módulo você aprende a criar todo o design do formulário, no segundo módulo você aprende a trabalhar com o banco de dados. Eu vou te mostrar qual que é esse arquivo, esse projeto, é esse daqui, ó. Vou clicar no botão tela de cadastro, ele vai abrir aqui para mim uma janela, um formulário bem bonito, onde eu clico no botão, ele faz esse efeito aqui. E o mais interessante disso daqui é que o banco de dados, onde são salvas as informações, não é o Excel, não é o Access, não é um banco de dados que está no computador, é um banco de dados online, uma SQL. Então, se eu salvar uma informação no banco de dados, através desses botões aqui, e de uma outra pessoa lá no Japão, com a mesma planilha, vai ter acesso imediatamente ao mesmo registro, porque o banco de dados está online, tá? Então isso aqui também você aprende a desenvolver aqui nesse nosso curso completo de VBA, tá? Isso aqui eu entrego para você como bônus. Voltando aqui para a nossa plataforma, eu tenho aqui também um módulo de VBA avançado. Então aqui é um conteúdo um pouco mais avançado, tá? Que eu não vou detalhar para você. Eu tenho aqui eventos e lives. O que é isso, eventos e lives? Todos os nossos eventos a gente faz ao vivo no YouTube e lives. A gente desenvolve vários sistemas, vários projetos. Todos eles vêm para cá também para a plataforma em formato de bônus para você, tá? E por fim, eu tenho aqui um outro módulo básico de web scraping que eu adicionei recentemente, né? A plataforma sempre está sendo atualizada. O que é o web scraping? É você acessar a internet e buscar informações da internet. Vou te dar um exemplo, que é exatamente o exemplo do curso, que é esse daqui. Repare que eu tenho aqui, ó, uma planilha, né? Para eu escrever o CEP, então eu vou escrever aqui, ó, um CEP qualquer, 83.005.310, vou dar um Enter, e o Excel vai preencher aqui, ó, as informações. Repare que não tem fórmula aqui, tá? De onde que ele tirou?
Na hora que eu dei o Enter, ele pegou o CEP, foi até o site dos Correios e trouxe para cá a informação, tá? Isso aqui também você aprende a criar nesse nosso módulo bônus que eu entrego para você aqui na plataforma. Você pode ter certeza que tudo que tem nessa plataforma aqui é útil. Eu falo isso com total certeza porque eu já estive no campo de batalha, já trabalhei na indústria, eu aprendi VBA no mercado, na indústria, não aprendi no livro, então eu sei exatamente o que você precisa ou não aprender. Tenho certeza absoluta que tudo que está aqui na plataforma é útil. Hoje nós somos a maior e mais completa plataforma de VBA do Brasil. Eu falo isso sem medo, porque eu pesquiso os cursos que tem no mercado justamente para melhorar o meu. E não tem nenhum que entrega um conteúdo tão completo e com tanta qualidade como o nosso. Bom, o que eu tinha para falar para você era isso. Então, se você realmente quer aprender VBA, ganhar tempo, produtividade, automatizar suas tarefas, criar sistemas incríveis como esse daqui que eu te mostrei, se destacar em qualquer empresa que você vier trabalhar, eu tenho certeza que esse curso é a melhor opção para você. Você não vai se arrepender. Qualquer dúvida que você tenha, aqui embaixo, no lado esquerdo da nossa página, tem um ícone do WhatsApp. Você clica ali, envia mensagem para nós no WhatsApp, que a minha equipe vai responder e tirar qualquer dúvida que você tenha. Um forte abraço e até o curso.